sobre plataformas digitais disponibilizadas aqui para nossa linda plataforma Bora Ler, nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar um like. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça de colocar nos comentários. Já falei tudo que eu tinha para falar no começo, agora vamos falar sobre a plataforma de hoje, que é uma daquelas que quase todos os autores que conheceram plataformas digitais pagas foram já direto nela. Inclusive foi uma das minhas primeiras plataformas, né? Eu tô falando da Dreame, ou Dreame, como muita gente conhece, que é essa plataforma do unicórniozinho roxo, tá? Ela bombou em 2020, junto com as outras plataformas, mas ela já tinha dado seu início, seu pontapé inicial como plataforma no idioma português em 2019. Era uma das plataformas mais consolidadas do mercado, né? Ali ela sempre está entre as três grandes, né? De início, daquelas que deram início a essa jornada para os escritores. Então, ela veio sempre se reformulando, né? Então, a plataforma ela começou em 2019, sustentando a gente à base de vários benefícios incríveis, e hoje ela teve algumas alterações no idioma em português. Mas para não deixar você, autor, triste, porque não tem bonificação igual tinha antigamente, não se preocupa que eu vou falar também da bonificação, porque tem sim, no inglês, tá? Então aquele autor que escreve as obras em inglês também vai ter aí a oportunidade de conhecer aqui, através deste vídeo, as bonificações da plataforma no idioma. Então vamos dar início a falar a respeito das temáticas. Então pergunta, gente, e a temática? Qual que é a temática dessa plataforma? Bom, eu fiz um vídeo aqui para vocês e vou mostrar para vocês quais são as temáticas que tem tanto no idioma em português quanto tem no inglês, justamente para você ficar calmo, tranquilo, né? Todo mundo fica preocupado, né? Será que vai? Será que não vai? Será que eu vou conseguir entrar para essa plataforma? Bom, esse vídeo eu fiz para vocês justamente para mostrar aí as possibilidades, tá certo? Então, para quem está interessado em saber, né, qual é a temática, né, que mais bomba na plataforma, tem aqui inclusive a escolha do leitor, para vocês terem uma noção. Geralmente é lobisomem e tal, mas basicamente aqui também na Dreame a gente tem mais livros de morro, livros de máfia. Inclusive fui gravar aqui para vocês e encontrei aqui o meu lindo livrinho, né, que eu estou escrevendo, que é de máfia, meu sogro mafioso. Tá? Eu, como autora, não sou coeditora na plataforma, mas existem aqui temáticas, como você pode ver, diferentes. Procura-se uma noiva, amor entre a vida. Então, assim, basicamente, para você saber qual é, se a sua temática tá ali na Dreame, você vai acessar a plataforma e você vai conferir as tendências da plataforma, quem que tá na frente. Mas morro pode, máfia pode, casamento por contrato pode, esposa substituta pode. Então, ela é uma plataforma que no português você vai encontrar aqui uma diversidade maior do que nas outras plataformas que a gente já conversou. Então, a possibilidade mesmo, o que a gente fala mais, o que se destaca mais são histórias voltadas ao público feminino. Então, você vai ter aí a oportunidade de poder lançar aí seu livro dentro da Dreame. Ela não tem uma exigência básica, tipo, olha, é só esse tipo de história que a gente está contratando no momento. Inclusive, se você reparar em português, as histórias já são um pouquinho mais diversificadas. É realmente romances mais quentes, né? E mais voltados para o público nacional. Igual o Morro, aqui é um tipo de temática que funciona, tá? Dá certo aqui na plataforma. Mas também tem outras, tem de vampiro, tem de CEO, tem monsters. Então, assim, fica mais a seu critério. Se você curte escrever uma história mais voltada ao público feminino, né? E com romance, uma pegada um pouco mais sexual, a plataforma tá aqui para você. Mas lembrando que, assim como toda plataforma, ela tá passando aqui por algumas mudanças na relação do conteúdo e da capa. As capas não podem conter o conteúdo sexual explícito e também não pode ter algumas coisas muito chocantes, criminais, né? A gente sabe que hoje não é permitido na plataforma você colocar uma temática onde não há o consentimento, tá bom? Mas fora isso, é uma plataforma tranquila. Isso a gente tá falando em português. Vamos dar uma olhadinha agora se for no inglês. No inglês vocês vão ver que vai ter uma temática um pouco mais voltada para lobisomem, né? Então, uma plataforma que foca, mas não é só lobisomem de que se vive essa plataforma, tá? Ela também tem aqui sobre herdeiros, né?
Vocês vão ver aqui que eu troquei, mas só que algumas coisinhas ainda vai ficar aparecendo em inglês. Mas vamos entrar aqui nos best-sellers para vocês entenderem. Tem mais bilionário, tem de lobisomem. Lobisomem é de longe uma das temáticas que vocês vão encontrar muito nas plataformas, tá? Então, para aqueles que tiveram interesse em saber, assim, poxa, Pauline, qual é a temática pro inglês que a gente está conversando hoje, com certeza, voltado pro lobisomem, pro bilionário, até... Viram só como é que é? Gostaram? Pois é. Mas, lembrando que, assim, como toda plataforma digital, a Dream, ela também tem seus requisitos, então vocês prestem bastante atenção. O mínimo de quantidade de palavras necessárias para o pedido de contrato na Dream é de 5.000 palavras, mas, como eu sempre repito, gente, deixe sempre naquele ponto de impacto, justamente porque o editor da Dream, ele vai ler a sua história, apesar de ter lá aquela parte dos contratos que a gente sabe que quando você vai solicitar, eles vão pedir várias coisinhas do seu contrato, né, como resumo, características dos personagens, ele também vai querer saber se tudo aquilo realmente está acontecendo na sua história. Então, por mais que seja um mínimo de 5.000 palavras, tenta fazer uma solicitação de contrato já com um ponto de virada muito interessante da sua obra, para que tanto o nosso editor quanto até os próprios leitores, porque assim, na Dream você aparece na plataforma deles sem necessariamente ter que pedir o contrato, diferente de várias outras plataformas que o seu livro só se torna visível depois da assinatura. Na Dream você pode simplesmente botar um livro inteiro na plataforma sem assinar um contrato e ele ter ali a sua exposição, né, a participação ali dele dentro da plataforma. Então vamos lá. Como funcionam os contratos da plataforma? Possuem 2 tipos de contrato, o contrato exclusivo e o contrato não exclusivo. E é importante ressaltar que ambas as vigências dos contratos são indeterminados. Isso aí, mesmo que você faça a opção do contrato não exclusivo, o seu contrato ele não tem um prazo para se encerrar. O que você pode fazer, e está escrito inclusive no contrato, é que depois de um determinado período, né, geralmente ele dá um total de 3 anos, você pode simplesmente pegar e solicitar que seja retirada a sua obra no contrato não exclusivo, tá? O exclusivo não te dá essa disponibilidade, mas no contrato não exclusivo você pode solicitar a retirada da sua obra, porque ela não alcançou ali a quantidade de ganhos, né? Que seria o que viriam suprir tanto a plataforma quanto o autor. Porém, é importante frisar que a plataforma ela tem o direito de recusar essa solicitação, caso ela veja que o seu livro ali é um livro que se destaca dentro da plataforma e aí você fica com o seu livro de forma indeterminada, mesmo no contrato não exclusivo. Então, para assinar na Dream, você tem que ter plena ciência de que a sua obra, mesmo sendo um contrato não exclusivo, né, que te disponibiliza estar em outras plataformas, ele pode ficar ali por um prazo que não há uma definição, né? Muitos falam que é um prazo de vitalidade, né? Fica vitalício dentro da plataforma. Outra coisa importante de se frisar dentro da plataforma da Dream é que, mesmo com essas 5.000 palavras, seu livro pode ficar totalmente dentro da plataforma, você pode deletar se você não assinar contrato nenhum, é que o seu livro só começa a receber ganhos dentro dos critérios da plataforma, que são 500 coraçõezinhos que seus leitores têm que conceder. Claro que acontece muitas das vezes de um pouquinho antes, quando a plataforma vê que seu livro está se destacando, eles colocarem a sua história ali já como pago. É o pague para ler, que a maioria das vezes a gente usa essa terminologia para as outras plataformas, surgiu justamente por conta da plataforma da Dream, que ela já se utilizava assim que ela surgiu aqui pra gente, né, nas nossas lindas terras firmes, esse tipo de terminologia que nada mais é que quando o leitor vai lá na sua história e pega e simplesmente paga pelo seu capítulo, né? Então ele desbloqueia o Pague para Ler, serve justamente para isso. Só que pro Pague para Ler você tem que estar assinado, né? E também tem que ter ali os coraçõezinhos da galera ali curtindo o seu livro. Caso contrário, você vai continuar com o seu livro gratuito por um bom tempo. Dito isso, vamos para a parte de bonificação, que na plataforma é diferente para alguns idiomas. Vamos falar do português, né? Que é aqui o foco da maioria dos escritores que estão assistindo, né, esse vídeo de hoje. Então, como funciona o benefício do contrato? Como é que funciona hoje os benefícios da plataforma, tá? Por que acontece?
As bonificações que eu vou falar aqui agora, elas são totalmente voltadas para o contrato exclusivo. O não exclusivo, ele acaba sendo apenas um contrato direcionado ao pague para ler. Então, para o português, os benefícios do contrato não exclusivo, eles são apenas voltados aos royalties e não as bonificações que eu vou falar aqui agora, que não são bem bonificações, né? São listas. Então, vamos lá conferir como é que funciona hoje no português para o autor que quer escrever na Dream. Então, vamos dar início aqui para vocês entenderem. Existe duas listas, na verdade, hoje, que é a nova e a super nova, tá? E essas duas listas são voltadas aos livros do contrato exclusivo, ou seja, por mais que você tenha um contrato não exclusivo, infelizmente ele não entra para essas bonificações das listas, tá? É só contrato exclusivo. Então, vamos lá. Vamos dar início para vocês entenderem através da classificação supernova, tá? Que é dividida em categorias diárias e semanais, que tem o objetivo de recomendar ali aos leitores as histórias que estão já em pague para ler, ou seja, as histórias pagas, tá? Possui uma classificação diária, que é anunciada todos os dias, tá? No horário de Singapura, às 20 horas do horário de Singapura, tá? Com inscrições classificadas em ordem decrescente, com base na pontuação total do dia. Então, existe uma pontuação que o seu livro vai passar. E essa pontuação você só vai ser divulgada todos os dias na segunda-feira, todos os dias às 20 horas de Singapura. É o OTC mais 8, tá, gente? Então prestem bastante atenção. A classificação também tem semanal, que é anunciada toda segunda-feira, também às 20 horas, horário de Singapura, com as inscrições classificadas em ordem decrescente com base na pontuação total da sua semana. E quais são os critérios de avaliação? Tá? Começando que todos os livros elegíveis concorrerão às classificações usando o mesmo conjunto de padrões, tá? E esse conjunto de padrões é o que? A contagem de palavras e o número de leitores e a quantidade total de moedas ganhas por meio dessa leitura paga. Então, se o seu livro já tiver como pago dentro da plataforma, tá? Eles vão verificar quanto que você ganhou dentro daquele livro para ele poder ali se classificar dentro da plataforma. Então, eles precisam ter aderido, esse livro precisa estar no projeto Pago para Ler. O requisito de palavras e números de dias após o trabalho ter entrado, né, que é a contagem. Então, eles te dão aqui uma ideia de como funciona. Então, se você tem ali mais ou menos 40 mil palavras, de 150 mil, e já tem um Pago para Ler de menos de 30 dias, até 250 mil palavras, tá? Você está participando dessa classificação. Lembrando que as histórias não exclusivas, elas não fazem parte dessa classificação. Mas, Pauline, meu livro, ele aparece lá, eu vejo meu livro lá naquelas listas. Eu entendo, mas se ele não for um livro de contrato exclusivo, ele não está elegível. Ele vai aparecer nas listagens, vai aparecer nas classificações, mas não vai receber as recompensas, tá? E quais são as recompensas, né? E aí a gente vem falar aqui dos dólares, que é o que importa para todos nós. Né? As qualificações de recompensa. Os bônus são concedidos com base na classificação final, que é a classificação semanal. Então, assim, a galera tem que correr a semana inteira para chegar segunda-feira da próxima semana e estar ali entre os destaques da semana, tá? E o ranking funciona da seguinte forma. O top 1, tá? Se ele já tiver ali uma quantidade de 40 mil palavras até 199 mil palavras, ele ganha $500. Tá? Se ele tiver mais de 200 mil palavras, $600. Se ele tiver mais de 250 mil palavras no livro, $650. E se ele tiver mais de 300 mil palavras escritas nessa história, $750. Do segundo ao terceiro lugar, vai de $300 a $450. Lembrando que ali tem que ter um mínimo de 40 mil palavras escritas no seu livro, tá? Do quarto ao 15º colocado, de $100 a 150. E do top 16 ao top 20, de $50 a $75. Então, a gente vai dos 20 primeiros colocados, tá? Lembrando que é de $500, de 50 a $500, né? Ou o máximo ali que é de 75 a $750. Então, é um dinheirinho bom. E o importante para você saber é que você pode ser recompensado várias vezes nessa supernova, porque a supernova ela é justamente para aqueles livros de contrato exclusivo que já fazem parte do Pague para Ler. Então, todos os livros que já estiverem ali, somente quem está, né, continua escrevendo a história, está participando várias vezes.
Para garantir que a distribuição da recompensa seja bem sucedida, você tem que assinar esse contrato exclusivo com a plataforma, tá? No prazo de 180 dias após o anúncio da recompensa, senão você não vai receber. Então vamos lá. Caso você tenha aí recebido essa bonificação, né? Você ainda não tinha assinado, mas você tá lá no topo. Você não assinou nenhuma história, ainda não assinou a história, mas poxa, seu livro tá no top 1, você tem 6 meses, né? 180 dias após o anúncio que você ganhou aquele valor para assinar um contrato exclusivo com a plataforma. Se você não assinar esse contrato, você não ganha esses $500, tá bom? Ele vai ficar retido, né? Tem uma parte de retenção na plataforma ali de auditoria que o valor fica travado lá. Isso é a super nova. Agora a gente vai falar da nova, né? Que é justamente para aqueles novos lançamentos, que são as novidades da plataforma, e eles recomendam aos leitores, né? Por meio desse sistema de classificação. E eles recompensam esses livros de melhor desempenho com bonificação, até porque esses autores aí que estão participando vão se esforçar muito mais. Isso é o que eles falam. Também funciona de duas formas: a classificação diária, né, que é anunciada todos os dias, às 20 horas, horário de Singapura, com a pontuação total, e a classificação semanal, que é toda segunda-feira também, que sai quem ficou classificado. E a gente sabe que a classificação semanal é a que conta para ganhar aí esses valores, tá bom? O critério de avaliação continua sendo basicamente o mesmo da outra: quantidade de palavra atualizada, número de leitores e taxa de favoritos. Favoritos, gente, nada mais é que são os coraçõezinhos. Então, ó, faz a galera fazer o coraçãozinho na sua história para você poder ganhar também, tá? As regras de classificação também são bem simples, né? O livro tem que estar publicado recentemente em 60 dias, tá? E uma contagem mínima de 15 mil palavras. Somente livros originais são elegíveis para classificação. As histórias adquiridas, independentemente de serem assinadas ou não são elegíveis para classificação. Então, assim, são histórias que devem ser originais, tá bom, gente? Livros recompensados anteriormente também não entram nessa classificação, porque essa lista é para uma única vez, tá? Então, você participou, acabou. Qual é a qualificação para as recompensas? Os bônus são concedidos no final, claro, né, da classificação semanal. Então, se você tá lá no seu top 1, você ganha $350, e do 2 ao 15, ou seja, né, são 15 pessoas aí contempladas, mas do segundo lugar até o 15º, $50. Então, quem já foi recompensado na nova não pode ser recompensado novamente. E para garantir isso, mais uma vez, essa recompensa, contrato exclusivo até 180 dias. Sim, parece loucura, parece um bônus que, nossa, por que eles fizeram esse tipo de bonificação? Mas é que a plataforma ela mudou totalmente isso para quase todos os idiomas. O único idioma que a gente tem hoje aí de contrato exclusivo que recebe bonificação é o inglês, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Outras bonificações, né, outros benefícios que a plataforma concede também é de avanço de história, que é relacionado a créditos de escritor, que conforme você vai aumentando essa quantidade de moedas, né, recebidas no mês, né, das obras, você também consegue aumentar seu royalties até 2%. Mas assim, como vocês podem ver, a quantidade de crédito que você tem que ter são absurdamente altos, né? Então, assim, é um tipo de bonificação que eu praticamente não vejo muita vantagem nele, né? Porque aí a sua obra em andamento ou obra assinada, a receita mais alta, vai receber aí esse aumento de rendimento. Mas, assim, é absurdamente caro. E eu acho fora do universo, mas para quem quer saber, também tem lá na plataforma, tá? Os ganhos vai de 0,5% até 2,5%, tá bom? E também tem um outro benefício, que é o de longa história. Esse de longa história ele é interessante justamente porque a gente fala agora da quantidade de palavras. Finalmente, de novo, estamos nós, quantidade de palavras relacionados ao aumento da sua receita dos royalties. Royalties que a gente sabe que está diretamente interligado ao seu pague para ler. Então, conforme a quantidade, né, que a sua história atender os requisitos no último dia de cada mês de quantidade de palavras, os seus royalties vão subir mais um pouquinho. Então vamos lá.
Se eu tenho ali um royalty contratado de 6%, né, 0,06%, e eu consigo ali atingir com o meu livro em andamento 330 mil palavras, por exemplo, e royalties de 1.000, né? Você consegue ali um aumento de 20% dos seus royalties. Então você acaba recebendo ali um pouquinho a mais na sua bonificação. Isso é justamente para quem escreve história longa mesmo. Se você é um autor que, assim como eu, o seu máximo aí são 200 mil palavras, né? Não se preocupem, é natural. São valores, são ganhos altíssimos. Então, tá tranquilo. Mas, se você ficou meio tristonho com essas histórias que eu contei aqui pra você, histórias não, né? Desculpa, as bonificações que eu contei aqui pra você, não se preocupa, tá? Vou mostrar pra vocês no inglês pra te dar uma motivação um pouquinho maior. Então, no inglês, a gente ainda tem a nossa linda e antiga bonificação básica, né? Que é da seguinte forma: no contrato exclusivo você tem o bônus de assinatura de $50 quando você alcançar 30 mil palavras. E também temos o nosso bônus de atualização diária, também conhecido em outras plataformas como o MAB. Se você alcançar 50 mil palavras escrevendo todos os dias, com uma folga de até no máximo 2 dias seguidos, tá? 2 dias no mês, você recebe $150 mensais. Então, sim, para isso, você precisa levar em conta que 50 mil palavras dentro desse mês, mas ali a folga até no máximo de 2 dias, tá? Lembrando que para a atualização desse MAB, desse bônus de atualização diária, o UTC é mais 0, ou seja, é Inglaterra. Se é Inglaterra, gente, você tem que fazer a postagem antes das 20 horas da noite do horário do Brasil, para você não perder essa oportunidade, tá bom? E também tem o bônus de conclusão, vai de $150 a 500, sendo $150 para os livros que terminaram a história entre 100 mil a 299.999 palavras, até aquelas que ultrapassaram e chegaram às incríveis marcas de 300 mil palavras, que ganham $500 de bônus de conclusão. Mas essa bonificação antiga é só para contrato exclusivo, tá? Então, assim, o contrato não exclusivo do inglês vai seguir mais ou menos a linha ali antiga, que no caso não tem muita bonificação, tá igual a antiga não, igual a nova, tá? Só royalties, é isso que você tem para hoje. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das bonificações que eu disse aqui para vocês, tá? A plataforma também no inglês possui alguns concursos, também no português tem algumas outras bonificações que vão surgindo, né? Como a bonificação do bilhete lunar, que serve para o autor justamente se destacar mais dentro da plataforma. Então, o leitor que tem essa disponibilidade, gosta do autor, não esqueça de colocar esse bilhete lunar para ele. Gostou da história? Manda um bilhetinho lunar, faz esse autor ficar mais ainda divulgado na plataforma. Eu sei que a plataforma é mais caras, né, em relação à quantidade de moedas, tá? E deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisinha. Vamos lá, nós temos os bônus, temos o contrato de vigência, não está faltando mais nada. Então, para você que quer conhecer a plataforma, precisa de coeditor, Pauline, precisa de editor de aquisições? Eu sou autora independente, mas eu recomendo para você que está aí querendo entrar numa plataforma nova, vocês não conhecem a Dream, procure um editor de aquisições, um coeditor, né? Justamente para te auxiliar nessa jornada, porque como eles possuem editores-chefes de fora do país, essa comunicação pode se tornar um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Então procurem editores de aquisições que sejam realmente da Dream e sejam felizes, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa jornada nova aí da Dream, tá? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários que a gente responde para vocês. Se tá com dúvida sobre o que escrever para Dream, não esquece de fazer a nossa escola de protagonistas e a gente ensina tudo para vocês sobre as plataformas, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo!